A Segunda Guerra Mundial foi um período de intensa inovação tecnológica, com os países buscando vantagens estratégicas para vencer o conflito. No meio dessa corrida armamentista, surgiu um dos mistérios mais intrigantes da história militar: o Experimento da Filadélfia. Segundo relatos, em 28 de outubro de 1943, a Marinha dos Estados Unidos teria conduzido um teste secreto no porto da Filadélfia, usando o destroyer USS Eldridge. O objetivo do experimento era revolucionário: tornar o navio invisível aos radares inimigos e, possivelmente, até aos olhos humanos. A tecnologia por trás desse suposto experimento teria sido baseada em um campo eletromagnético extremamente poderoso, inspirado na teoria do campo unificado de Albert Einstein. A ideia era que esse campo distorcesse a luz ao redor do navio, criando um efeito de camuflagem total. Bem sucedida, essa tecnologia daria aos Estados Unidos uma vantagem inevitável na guerra, permitindo ataques surpresas e tornando suas embarcações indetectáveis. Mas, de acordo com testemunhas, o que aconteceu naquela noite foi muito mais estranho e assustador do que qualquer um poderia imaginar. Por muitos anos, o experimento da Filadélfia permaneceu desconhecido do público. Mas tudo mudou em 1956, quando um homem chamado Carlos Miguel Allende enviou uma série de cartas ao astrônomo e pesquisador Maurice Joseph. Nas cartas, Allende alegava ter testemunhado pessoalmente o experimento enquanto estava a bordo de outro navio próximo ao USS Eldridge. Segundo ele, o destroyer não apenas desapareceu dos radares, mas sumiu completamente diante dos olhos dos presentes. O relato de Allende descrevia efeitos perturbadores. O navio teria se envolvido em uma névoa esverdeada antes de desaparecer. Quando reapareceu, alguns tripulantes estavam gravemente desorientados, enquanto outros haviam se fundido ao próprio casco da embarcação. Alguns marinheiros teriam enlouquecido ou desaparecido para sempre. Morris, que pesquisava fenômenos inexplicáveis, ficou intrigado com as cartas e começou a investigar o caso. Pouco tempo depois, ele recebeu uma cópia anônima do seu próprio livro, cheio de anotações supostamente escritas por entidades misteriosas, discutindo viagens interdimensionais e tecnologia secreta da Marinha. O mais estranho, essa versão do livro chamou a atenção de ninguém menos do que o próprio Escritório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos, que encomendou cópias internas do material, aumentando ainda mais as suspeitas sobre um possível encobrimento governamental. Mas a pergunta continua: Carlos Allende estava dizendo a verdade ou apenas criou uma das maiores teorias da conspiração da história? Apesar das alegações impressionantes, muitos pesquisadores e historiadores acreditam que o experimento da Filadélfia não passou de um grande mal-entendido, ou quem sabe, de uma história exagerada ao longo dos anos. Uma das explicações mais aceitas envolve o processo chamado desmagnetização naval. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos realmente realizavam testes com campos eletromagnéticos para tornar seus navios menos vulneráveis a minas magnéticas alemãs. Essa técnica envolvia a aplicação de correntes elétricas ao casco do navio, o que poderia ter gerado fenômenos ópticos incomuns, como descargas elétricas visíveis na água ou um brilho ao redor da embarcação, algo que poderia explicar a suposta névoa esverdeada. Outro ponto levantado pelos céticos e o próprio Carlos Allende: seu histórico pessoal era duvidoso e ele nunca apresentou provas concretas de suas alegações. Além disso, não há registros oficiais na Marinha dos Estados Unidos sobre qualquer experimento desse tipo envolvendo o USS Eldridge. Mas se tudo não passou de um mito, por que a Marinha Americana demonstrou interesse nas cartas de Allende? Por que o governo não desmentiu completamente a história logo no início? Seria apenas mais um boato? Ou havia algo realmente que precisava ser escondido?
O experimento da Filadélfia continua sendo um dos maiores enigmas da história militar. Nenhuma evidência concreta foi encontrada para confirmá-lo, mas ao mesmo tempo detalhes inexplicáveis mantêm a chamada conspiração acesa. Seria essa uma das maiores coberturas militares da história ou apenas um grande mito alimentado por teorias da conspiração? O que você acha? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Um abraço e até a próxima.